Olá, criativos e criativas, sejam muito bem-vindos. Mesmo você que não se acha tão criativa, bora relembrar? Hoje eu vou compartilhar com vocês chaves para ir além da vergonha de se expressar. Aqui eu vou compartilhar práticas que me ajudaram a superar a minha própria vergonha e que eu sei que pode ajudar a superar a sua também. Eu sou Nicole Salme, cantora, compositora e professora de canto e criatividade. E o tema desse episódio de hoje é vergonha de se expressar. Quem não tem vergonha de se expressar ou o que é vergonha de se expressar? Você já teve naquela situação assim onde você queria dar uma resposta ou dar sua opinião, mas você ficou com muito medo de correr o risco de ser ridicularizado? Ou de ser julgado, criticado ou excluído? Um exemplo, eu tenho uma aluna que ela recebeu um convite, uma proposta, né, de subir de cargo dentro do trabalho dela. Mas ela era tão tímida e a ideia dela se expressar, dela ter que falar, liderar time, era tão desesperadora que ela preferia ficar ali, no cargo que ela estava, ganhando menos, se comunicando menos, para não ter que lidar com o desconforto da própria vergonha, o desconforto de se expressar. Às vezes a gente confunde, né? O que é vergonha de se expressar? Às vezes eu acho que eu nem tenho vergonha, eu me mostro assim como uma. Não tenho nem interesse, né? Então, por exemplo, você recebeu lá um convite para uma festa muito legal, para um sarau, e aí você pode ler um poema, cantar uma música e você fala, eu nem gosto. Aí você chega lá no sarau, você começa a ver as pessoas se apresentando e você fala, puxa, eu queria ter preparado alguma coisa, né? Queria ter trazido alguma coisa. Então, às vezes, esse medo, ele vem como um desinteresse, a gente não tá nem aí. Mas se a gente olhar mais no fundo, a gente gostaria de compartilhar tesouros que a gente traz, todo mundo e cada um de dentro de nós. Essa falta de interesse, ela encobre uma personagem muito importante, né, dentro desse lugar de expressão, que é a vergonha. Né? Então, muitas vezes a gente acha que não tá aí, que não liga, mas no fundo a gente não quer lidar com essa sensação de vergonha, de exposição. E essa vergonha, ela tá encobertando quem? O medo. O medo da gente ser criticado, da gente ser ridicularizado. Às vezes a gente tem que lidar com uma memória lá na infância, né, de uma situação traumática que a gente se expôs e não foi legal. E aí o corpo entra em alerta e não quero nunca mais me expor, entrar em situações onde eu tenho que reviver isso, onde eu tenho que me ligar de novo com isso. Mas o medo, ele é um paralisador, né? Um paralisador que ele impede da gente ser quem é. E esse impedimento, esse preço que a gente paga de não ser quem somos, a gente paga com a nossa própria felicidade. E como é, né? Como seria, de repente, não ter vergonha de se expressar, né? Ou o que seria esse não ter medo de se expressar? Seria a gente na nossa espontaneidade, né? Lembra quando você era lá pequenininho, criancinha, que você brincava, cantava, dançava, fazia show para tia, para avó, para o vô e não estava nem aí, era uma expressão genuína, era uma expressão criativa, livre, né? Imagina se a gente pudesse manter, cultivar isso em todas as áreas da nossa vida, né? Seja nas nossas relações íntimas, né? Quantas pessoas têm relacionamentos afetivos que, na verdade, finge ser uma coisa que não tem coragem de expor ali as suas vulnerabilidades, suas dores, ou até a sua criatividade, acha que vai ser rejeitado, que vai ser, que o outro vai te deixar, te abandonar. E não! Quando a gente é autêntico, né? Quando a gente é sincero, e para isso a gente precisa lidar com a vulnerabilidade, que um dia a gente achou ser ruim, mas ela é uma ferramenta muito preciosa, a gente cria empatia.
né? O outro se identifica, a gente se identifica com o outro, a gente acolhe, a gente se conecta, porque no fundo somos muito parecidos e a gente quer poder ser, né? Por exemplo, também tem pessoas que são muito tímidas no seu dia a dia, na sua vida, e que sobem no palco e extravasam, né? Um exemplo de um artista, Ney Matogrosso. Eu não conheço ele pessoalmente, mas dizem que ele é uma pessoa bem tímida, bem reservada, e no palco ele é uma potência criativa, né? Imagética, ele simplesmente deixa fluir toda a sua criatividade. E se a gente for pensar o preço que a gente paga em não colocar isso em movimento, vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha 17 anos, eu estava no ano final da minha escola, lá em São Paulo, e eu tinha passado o ano todo guardando dinheiro para o show do Pearl Jam. Eu queria muito ir naquele show, era um ingresso caro e eu passei o ano ali me preparando para aquilo. Quando foi chegando para o meio, final do ano, eu recebi um convite do regente do coral da minha escola para eu cantar uma área, cantar um solo no coral. E eu lembro que na época isso era uma grande coisa, porque eram 400 alunos, né, que faziam parte do coro, a orquestra e mais 800 pessoas sentadas na plateia. Era um grande teatro. Eu lembro que na época eu falei, nossa, o que eu faço? Eu vou no show do Pearl Jam, que eu quero muito me preparar, né? Ou eu recebo esse convite, essa oportunidade para algo tão inusitado e que era uma chance única, né? Eu estava ali me formando, ia sair da escola. Então eu resolvi pegar o risco, né? Poderia ter dado muito errado, ser humilhada, mas eu preferi pegar o risco e fazer esse solo. Eu lembro que quando eu me posicionei ali na frente, né, daquela plateia, aquele silêncio, e comecei: acorda, vem ver a lua. Eu era uma menina de 17 anos. Eu tinha muita vergonha de ser julgada, criticada pelos meus colegas que estavam ali, né, me assistindo. Mas a minha exposição, ela foi tão genuína, tão sincera com o que eu tinha para dar ali naquele momento, mesmo morrendo de medo, que é claro que os meus colegas, eles criaram muita empatia, eles me deram muito suporte, né? Me apoiaram para eu estar ali. E essa foi a primeira vez que eu cogitei em estudar profissionalmente o canto, né? E ser uma cantora profissional. Então eu fico pensando, imagina se eu não tivesse pego aquela oportunidade naquela época, talvez eu nem teria me tornado uma cantora, porque realmente ali foi uma mudança de chave, de um momento pontual onde eu estava saindo da escola e ia fazer outra profissão. Eu nunca tinha cogitado ser cantora, mesmo gostando de cantar, tocava violão de adolescente, né? Então aquela oportunidade desafiadora me trouxe um grande insight. Que é isso, né? Muitas vezes a gente prefere ficar no comodismo, prefere não se expor, é mais fácil, fico ali no conhecido e posso perder cargos de liderança, né? Posso perder chances mesmo de realizar sonhos, deixar de fazer contatos, né? Todas essas relações, elas exigem da gente uma expressão, né? Ela exige uma comunicação, uma troca, e que a gente tem que atravessar essa vergonha e esse medo. E quando a gente atravessa esse medo, essa vergonha, quando a gente investe, né, em se conhecer para entender que a gente tem vergonha, porque antes da gente se conhecer, a gente às vezes acha que nem tem vergonha, é só um desinteresse. Então presta atenção aí, se você não tem interesse em nada ligado à expressão, observa se isso é real, genuíno, ou se tem algo ali escondidinho. Por quê? Porque nós somos feitos da expressão, né? De um ato expressivo, criativo entre meu pai e minha mãe, que deram a vida
E a gente nasce a partir dessa pulsão de vida. Então nós somos seres criativos, nós somos seres vivos com um coração que bate no ritmo dentro da gente, com uma voz para a gente poder dialogar desse mundo interno e externo, um coração para a gente sentir e poder alinhar o que a gente fala com os nossos sentimentos. A gente recebeu ferramentas, instrumentos para poder colocar essa criatividade e essa expressão no mundo. Então não existe isso, eu não sou criativo, não sou expressivo. Todos somos. Pode ser, às vezes, fazendo o prato de comida do seu filho, que você resolve decorar o feijão como o cabelinho do palhaço que você vai desenhar no prato. Não importa, existem muitas maneiras muito simples no dia a dia e que eu te convido a reparar, né? A reparar no seu dia a dia. Às vezes você gosta de fazer caminhos diferentes para o trabalho. Isso é um ato criativo. Às vezes você gosta de comer em lugares diferentes. Entende? Essa criatividade, ela está na vida, ela está em tudo. Então, convido a gente a abrir essa percepção e reparar como que ela está se manifestando na sua vida, ou se ela está muito embutida e você está ali podando qualquer manifestação, e com certeza você não deve estar muito feliz se essa for a sua situação, porque a gente quer poder ser. A gente quer poder ser quem somos. E não tem como a gente ser sem se expressar. Então, quando a gente pode fazer essa conexão com a gente através de um ato expressivo, é na verdade um date consigo. Né? Eu falo isso da comida, do jantar, porque é uma coisa muito comum, diária, que a gente tem que fazer. Chega à noite, você tem que ir lá fazer o jantar, parar tudo que você fez e ir cozinhar. É um momento que você fica com você, que você escolhe ali os sabores, os temperos, né? Ou que seja tomando banho, né? É um momento com você. Então, a expressão, ela tá ligada a esse encontro consigo, a criar essa intimidade com você mesma, né? Descobrir esses lugares, essas possibilidades de prazer. E que isso, né? Essa intimidade, esses momentos consigo vão gerando pra gente um fruto muito desejado, que é a autoconfiança. Todos nós queremos ser autoconfiantes. Mas como a gente vai ser autoconfiante se a gente nem se conhece, se a gente nem sabe como que a gente fala, como que a gente se expressa, o que a gente sente? Então é preciso se conectar consigo. É preciso criar esse espaço para você. E aí a gente chega num grande desafio, porque quem hoje em dia tem um espaço na agenda ali, um date com você, que nem a gente coloca lá exercício físico, coloca levar o filho na escola, ir no dentista, a gente deveria colocar na agenda esse momento consigo. Né? Então, convido, através dessa expressão, através dessa criação, você começar a encontrar esses momentos. Porque quando a gente fica nesse lugar fechado, quase congelado, sem sentimento, né? Quando a gente não se possibilita se desafiar, se colocar em situações. Por exemplo, eu tenho uma amiga, né, que inclusive faz parte desse projeto, que foi convidada para palestrar no Festival PEP. E ela, mesmo com muito medo, ela querendo desmarcar em cima da hora, ela foi. Ela teve que lidar ali com todas as inseguranças dela. E chegou lá na hora, fluiu, foi gostoso. Ela falou, o tempo passa rápido. Ela fez um monte de contatos de networking que até hoje são os melhores clientes dela. Então, olha a oportunidade que ela pegou, se colocou, se desafiou para atravessar ali a vergonha, atravessar ali o medo. E ela colheu frutos de muita satisfação, de autoestima, de prazer, de alegria. Então, quando a gente deixa de se expressar, ou quando a gente deixa de se conhecer para ver como que a gente quer se expressar, a gente está colhendo o oposto disso. A frustração, de você se sentir ali no mesmo lugar, paralisado,
né? De você se sentir incapaz, falar, realmente não é pra mim. Aí você vê o outro fazendo, você fica com inveja do outro. Nossa, olha como o outro é bom, olha como ele fala bem, olha como ele canta bem, né? E você não se dá a oportunidade de construir esse caminho também pra você. Ai, gente, tudo bem, a gente edita. Outro exemplo que eu gosto de dar, eu tenho um aluno que ele é um executivo, ele trabalha com muita pressão, com muita demanda, e desde pequeno ele gostava muito de cantar, mas claro, ele dizia que não tinha tempo para isso, que ele tinha outras prioridades, que ele precisava focar em tudo que dava dinheiro, né? E aí ele teve um acidente, já com mais de 40 anos, ele teve um acidente muito sério, onde ele quase ficou paralisado, e ele viu, assim, aquilo chacoalhou ele, o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu estou deixando de fazer com a minha vida, coisas que eu amo. E aí ele resolveu buscar aulas de canto, né, resgatando lá na infância algo que ele gostava muito. E até um dia ele falou assim pra mim, ele falou, nossa, acho que se eu tivesse me dedicado eu poderia ser um cantor profissional, mas minhas crenças não me permitiram na época. E aí, quando ele chega ali na aula com aquela pressão, com aquele estresse, é como se essa aula expressiva, que no caso ele escolheu a música, mas cada um tem o que você gosta mais, a sua facilidade, é como se aquilo fosse assim, um remédio para ele, né? Então aquilo acalma, traz relaxamento, liga ele com prazer, né, com prazer, porque no estresse não tem prazer, a gente está, né, no atrito ali, no sufoco. Então a expressão, ela é esse lugar que a gente consegue um relaxamento. Outro exemplo é uma aluna que ela é juíza, então vocês podem imaginar como é a vida dela. Ela tem que ler muita coisa, acompanhar muita coisa, decidir muitas coisas, né, uma vida muito atarefada. E ela veio procurar aulas comigo também. E aí ela gostava muito de escrever. E como ela morava em outra cidade, de onde eu morava em São Paulo e ela morava fora de São Paulo, ela tinha muito tempo no carro. E ela pegava muito trânsito. Então, nessas horas de trânsito, ela começou a gravar textos, gravar insights que ela tinha depois das aulas de música. Porque a música, as músicas que ela escolhia, tinha a ver com o momento de vida dela, tinha a ver com algo que ela estava sentindo. E aí ela escrevia esses textos criativos que depois foram virando poesias e que hoje em dia viram uma apresentação onde ela vai mesclando esses poemas e essas canções e que cria esse lugar de intimidade, esse lugar de elo muito gostoso, porque falam das emoções dela, né? E que no fundo fala de todas as nossas emoções como ser humano. Então é muito gostoso quando a gente consegue, né, tá próximo, quando a gente consegue ligar, criar empatia e ser o que é, né? A alegria e o prazer de ser quem é, além dos julgamentos, além das falhas, erros, enfim. E esse, né, um dos pontos principais que a gente nem começa a se aproximar disso, é a gente, assim, não fazer nada. Então, por exemplo, você quer lá, né, eu vou pegar esse exemplo do meu aluno que sempre gostou de cantar, mas foi lá, foi estudar economia, a vida, o tempo todo investido na vida financeira, e aí ele foi deixando um grande prazer que ele tinha de cantar. E aí, na cabeça dele, ele ia te falando, não tenho tempo, essa não é prioridade, ficava ali julgando. E ao mesmo tempo, quando ele ia assistir um show, quando ele via alguém cantando, ele criticava. Às vezes, essa crítica, ela traz pra gente um sinal de alerta, de que eu queria, de alguma forma, estar fazendo aquilo. Às vezes não é na mesma forma, mas de alguma forma eu queria estar ali, naquele lugar, podendo ser, podendo me expressar. Então, o erro mais comum e mais sério é da gente não fazer nada. De você continuar ali paralisado, né, criticando e sem dar um passo em direção a algo que você deseja. Outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado
cuidado. Às vezes a gente é muito retraído, fechado, aí você vai lá e se inscreve para apresentar no festival. Então você foi do 0 para o 100. E aí você chegou nesse 100, você não tem recurso, ferramentas para lidar ali com os olhares das pessoas, com a voz que começa a tremer porque você fica nervoso, com a crítica que sempre vem. A gente não tem, né? A gente nunca vai agradar tudo e todos. E como que eu lido com essa crítica, né? Isso tudo é uma construção, gente, é uma construção de um caminho interno. Se você vai desse 0 ao 100, a chance de você se machucar é bem grande e você vai confirmar, nossa, viu? Não é para mim mesmo, eu não devia ter feito isso, que eu sou uma porcaria, blá, 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 todos esses julgamentos. Então, quando a gente constrói um caminho, se prepara, faz esse mergulho para dentro, percebe os seus medos, suas vulnerabilidades, as suas potências, né? Onde está a sua força, a gente cria muito mais condição para estar numa situação de exposição. Não que você não possa pegar uma oportunidade que às vezes aparece, né? Como aquela amiga que foi convidada para falar no Festival PET, era uma oportunidade ali única que ela tinha que agarrar. E às vezes são nessas oportunidades que a gente se abre, né? Que a gente precisa de um empurrão. Mas claro que não é tão confortável como se a gente, né? Se a gente estivesse se preparando, criando essa intimidade com você mesmo. Recentemente, eu me inscrevi no Festival da Canção de Mariana, em Minas Gerais. E aí eu decidi fazer uma coisa bem ousada e desafiadora para mim, que era cantar a capela. O que é cantar a capela? Cantar só voz, sem instrumentos acompanhando. Eu era a última artista da noite, então já tinham ido 10 artistas que se apresentaram, todos com banda, né, banda acompanhando. E aí chegou na minha vez, assim, aquele frio na barriga, aquele medo. Eu subi no palco, olhei ali na minha frente, mais ou menos 1000 pessoas, respirei, peguei todos os recursos da minha jornada, me posicionei e falei, agora, aqui, é o que eu tenho para dar e é o melhor do que eu tenho. Eu vou pegar aqui o melhor que eu tenho, que é a minha voz, e vou oferecer, vou colocar, independente dos julgamentos, independente da avaliação. Eu estava sendo ali avaliada, era um concurso. E aí, claro, depois foi frustrante para mim não ficar numa posição que eu queria dentro do festival, mas eu ganhei um tesouro muito precioso e que não desvalida em nada, que foi a minha coragem de me colocar ali naquela situação, onde o microfone pifou no meio, eu tive que recomeçar a apresentação, então imagina, eu recomecei ainda mais nervosa. E são esses troféus, essas oportunidades da vida que a gente ganha, que às vezes a gente fala, nossa, que maldição, bem na minha vez, o microfone falhou. Não, que incrível, eu pude ir além, né, além da situação controlada para ter que improvisar, para ter que falar, criar empatia com o público, esperar enquanto eles consertavam, arrumavam o som, né, não perder o público. Então, assim, é uma bagagem, uma riqueza que independe do resultado final externo, porque essas conquistas, elas são internas, né? São conquistas da gente com a gente mesmo, né? Com a nossa expressão, como que a gente se aceita e relaxa para saber que a gente está ali dando o nosso melhor, né? Então, você consegue relaxar, que você não podia, você deu o máximo que você tinha, né? Você deu ali o seu tesouro, né? A sua expressão. E aí são passos que a gente vai dando dentro dessa construção de autoconfiança. Um outro exemplo, não tão positivo, mas sempre é positivo quando a gente olha por esse viés, né? É o meu marido, que quando ele conta que quando ele estava na escola, ele faltou a primeira semana da escola. E naquela primeira semana era onde os alunos podiam escolher as matérias que eles iam fazer artísticas. E aí, como ele não foi, ele chegou na semana seguinte e tinham inscrito ele no teatro, e não só tinham inscrito ele no teatro, como colocado ele como ator principal.
E ele conta que foi muito difícil, porque ele não conseguia decorar as linhas, as falas, e aí chegou na hora, deu branco. E ele se sentiu muito ridicularizado, né? Ele se sentiu muito humilhado, porque ele não tinha nenhuma ferramenta, ele não tinha nenhum preparo para lidar com uma situação como aquela, que fosse sair improvisando, pegar o tema lá do que ele tinha que falar e criar. Ele não tinha de onde tirar isso. E aquilo printou uma referência negativa para ele, que ele nunca mais quis saber de palco, de se apresentar, de se expor. Mas no fundo, ele ansiava muito por isso. Não assim que ele quisesse ser cantor em grandes palcos, mas não, uma roda de amigos, ele queria poder pegar o ukulele, cantar, tocar. Ou eu lembro, eu tinha amigas que trabalhavam com clown e às vezes chamavam ele para se apresentar lá, fazer uma cena com elas. Ele morria de vergonha, mas ele queria muito, ele desejava muito. Então ele teve que lidar com esse atrito, né, da humilhação, de uma experiência negativa, para ter coragem de novo e ir ressignificando, reconstruindo esse caminho, né, que é esse caminho consigo mesmo, esse caminho de se conhecer, esse caminho de entender a sua forma de expressão, que ela é única. Cada um tem né? Cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. A gente não pode padronizar. Agora, a gente pode sim ficar no mesmo lugar, né? E ficar nessa inércia, nessa zona de conforto que parece muito bonita e sem riscos, porém a gente perde todas aquelas oportunidades que eu mencionei aqui antes, né? De tudo, de networking, de contatos, de apresentação, de construção interna da sua autoconfiança. A gente precisa dessas situações desafiadoras, muitas vezes, para poder ir construindo nesse carinho consigo, nessa aceitação consigo. E aí, a gente às vezes fica lá, ai, mas eu não tenho dinheiro, ai, mas eu não tenho tempo, ah, mas para que eu vou fazer isso? Eu já tô velha. Enfim, quantas desculpas a gente consegue dar e vai perdendo a coisa mais preciosa da nossa vida, que é o nosso tempo de vida, a nossa própria vida, né? Que vai passando e a gente vai deixando ali morno. Não tem lugar pior que o morno, gente. O morno realmente, né? Você fica ali para passar vidas, anos no morno. Mas cadê a sua felicidade? Cadê a sua satisfação consigo, a sua autoconfiança? Né? Uma coisa muito preciosa. Então, dentro desse tema muito precioso, eu quero aqui trazer um desafio para vocês, uma intenção, para a gente colocar juntos aqui uma intenção, que é de você escolher algo pequeno, né, algo possível, acessível, que você possa começar com pequenos passos para a sua expressão. Por exemplo, eu vou acordar então e antes de eu começar a trabalhar, eu vou pôr uma música na sala por 5 minutos e vou dançar. Eu vou pegar aquele violão que tá lá encostado no canto do meu quarto há anos, vou tirar ele da capa e vou pegar um vídeo no YouTube e começar a fazer uma aula de 5 minutos. Ou eu vou caminhar na rua, né? No fim da tarde, vou andar na rua, me conectar com a natureza. Algo simples, possível, ligado à sua expressão, que você possa ir liberando, que você possa começar abrindo esse campo. Nicole, mas eu não tenho nada que eu gosto de fazer, eu não consigo pensar em nada criativo, para mim o que você está falando é de outro mundo. Então, experimenta, né? Como que uma criança, ela começa a se desenvolver? Ela experimenta. Então, ela pega tinta, lambuza todo de tinta, passa no papel, derruba a água, aí ela põe ela escuta uma música, ela começa a dançar, ela vê ela vê um instrumento, ela vai lá experimentar. A criança, ela experimenta e a gente acha que por ser adulto, a
a gente deveria saber e não pode mais experimentar. Não, gente, esse é o maior erro. Essa é a minha maior chave que me tirou da minha inércia, no sentido de eu querer realizar muito um sonho e eu só ficava criticando e não ia para ação. Como que a gente quebra essa primeira barreira? Experimentando. E para esse experimento, a gente precisa se imaginar ali como uma criança, né? A criança que está lambuzando a mão e vai pela primeira vez pôr a mão no papel. Você vai criticar ela? Você vai sabotar? Falar, nossa, que horror! Numa experimentação? Não, a gente vai acolher, a gente vai preparar aquele espaço para ela. A gente vai dar força. Que lindo, filho! Que gostoso essa textura da tinta! E é isso que a gente tem que fazer com a gente, sabe? Trazer esse carinho, trazer esse aconchego de que eu posso experimentar, que eu não preciso saber de tudo, que eu posso ser um adulto, que eu posso ser um idoso e estar experimentando a vida e diferentes formas de expressão. Né? Eu tinha uma aluna que já era senhora e veio aprender violão porque ela queria cantar para os netos dela. Ela queria poder levar a música, um momento gostoso ali para os netos. Então, te desafio a escolher essa pequena coisa palpável. Anota aí no seu papel, aí na sua frente, ou coloca aqui nos comentários para mim, me conta qual vai ser esse desafio que você está se propondo, para você começar a abrir essa expressão, começar a se permitir, experimentar. E às vezes você vai falar, ai, não quero, tá muito chato. Vai, continua. Se compromete com a meta que você vai colocar. Que seja, então, 21 dias, por exemplo. Dizem que em 21 dias, né, o ciclo lunar, a gente consegue refazer o nosso sistema, nossas células, a gente consegue gravar, aprender de verdade algo. Então, de repente, por 21 dias, você vai se comprometer a fazer por 5 minutos aquela dança na sala. Ou aquele desenho, ou cozinhar, enfim, você vai buscar, experimentar para achar o que você tem facilidade. E uma coisa muito importante, gente, mais uma chave. Ah, mas sei lá, eu cozinho e é muito fácil para mim. Isso não é criativo, assim, qualquer um faz. Não, tem gente que é dificílimo cozinhar. Né? Para você é uma facilidade, porque talvez isso esteja ligado ao seu talento, à sua forma de expressão. Então, não banalize aquilo que é fácil para você. A gente acha que as coisas têm que ser difíceis, complexas. Não, vai por aqui. Comece por aquilo que é fácil, aquilo que você sente que você tem facilidade. E me conta aqui nos comentários como você fez e como foi, que eu quero saber, quero acompanhar e celebrar, vibrar com você daqui, tá? Tô curiosa para saber. Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham anotado essas chaves, que esse é só o início para a gente abrir as portinhas dessa expressão e dessa gostosura que é poder ser quem se é do jeito que é.